Olá pessoal, respondendo aqui mais uma questão com vocês, né? Agora vamos responder uma atividadezinha sobre grid, tá bom? Então vamos lá, deixa eu minimizar aqui meu OBS Studio. E é o seguinte, pessoal, a gente vai responder essa primeira questão, tudo bem? E aí usando o grid, né? Tudo mais, tá? Então vamos lá, o que eu vou fazer inicialmente? Para começo de tudo, né? Ó, eu já separei aqui algumas imagens, tá? Não são as mesmas, como vocês podem perceber que é um pouquinho diferente. E a ideia é a gente deixar algo similar, tá? Não vai ficar idêntico, a gente vai colocar aqui algumas interpretações nossas, vamos dizer assim. Então, vamos começar a criar a estrutura básica, né, pessoal? Vamos lá. Então, vou criar aqui meu HTML. Eu vou chamar aqui de questão 1, ponto HTML. E agora a gente vai criar também aqui o nosso questão 1.css, tá? Questão 1 porque é a primeira questão, depois a gente vai responder as demais aí, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, deixa eu ampliar aqui um pouquinho aqui a letra para vocês. Aqui já dá para ter uma noção mais ou menos como é que é, mas eu vou puxar um pouquinho mais para cá, para a gente entendendo aqui os componentes que vamos usar, tá bom? Opa, vamos lá. Ok. Então vamos inserir aqui o nosso HTML. A gente vai construir todo ele primeiro, tá? E aí, em seguida a gente parte para o CSS. E vamos lá. Então vamos chamar aqui de questão 1. Se eu errar um pouco na digitação aqui, que eu troquei de teclado, o layout é um pouquinho diferente, tá, pessoal? Então, costume meio que, né? Vamos lá. E aqui vamos chamar também de questão 1.css. Ok. E aí, vamos lá, pessoal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. É criar um container. Dentro dessa class container, a gente vai criar aqui também outra class. Eu vou chamar de whitebox, tá? Que é a nossa caixinha branca aqui. E aí, dentro dessa whitebox, eu vou criar também uma itens. E dentro de itens eu vou criar cada item, tá? Então, vamos colocar aqui um item aqui individualmente. Tudo bem? Então, meio que a gente criou aqui nosso container maior, white box, e aqui é onde vai ficar nossos itenzinhos aqui, tá bom? Vamos lá. Dentro de item, a gente vai colocar então a nossa imagem, logo abaixo o texto, né? Então, vamos lá. Então, vou chamar aqui então a div de product. Beleza. Onde a gente vai colocar aqui a nossa imagem, a gente já pode até inserir logo, se for o caso. Deixa eu ajeitar aqui a nossa divisão imagem src, imagens, barra, e vamos verificar aqui, vamos usar essa primeira imagem aqui, tá? Belezinha, inserimos aqui a nossa imagem, nada demais até o momento, não vou colocar as demais tags aí, né? E aí vamos lá, eu vou colocar aqui um H3, e aí eu vou colocar aqui então, deixa eu me lembrar que blusa é essa aqui, é do Metallica, então vamos lá. Blusa Metallica. Belezinha. E aí vamos continuar agora, vamos colocar aqui o preço, vou colocar um spam para que a gente configure posteriormente como é que a gente quer que fique aí a questão do preço. Vamos dizer que ela é R$ 49,90, por exemplo, tá? E aí vou colocar aqui um botãozinho, opa, e aí eu vou colocar o nome comprar. Beleza. Então meio que a gente criou aqui a nossa primeira ideia aqui, tá? Nosso primeiro item, beleza? Então temos aqui os itens. Tá? Dentro de itens temos nosso primeiro item que ele vem até aqui, onde a gente tem o produto e tem aqui a camisa em si. Como são três produtos, a gente vai colocar aqui três vezes. Então, tá? Ok. E vamos fazer aqui pequenas diferenças então, aqui entre eles. Né? Então aqui, por exemplo, não vai ser mais a mesma blusa, a gente vai colocar essa blusão aqui, por exemplo. Tá? Não lembro de quem é essa blusa aqui, é do Iron Maiden, então vamos colocar aqui blusa Iron Maiden. Opa. Beleza. Vamos ver aqui, vamos colocar aqui um preço aleatório, R$ 39,90, vamos manter o comprar. Porém, se a gente parar para pensar, aqui ele tem um símbolozinho aqui, tá? Como se fosse promoção ou algo do tipo, tá? Então eu vou mudar aqui um pouquinho. Eu vou colocar aqui uma configuração que a gente vai colocar posteriormente nessa classe aqui, tá? Onde vai ficar a imagem, para que ela receba lá aquele quadradinho lá no canto superior esquerdo, tá? E a gente vai colocar uma div aqui próxima à imagem também, tá? Onde eu vou colocar aqui div. Ponto, vamos colocar aqui uma classe para ela, chamar de célula, tá? Ok?
E aqui a gente vai colocar então promoção. Beleza, né? Fechamos aqui então a div, fechamos a div, tudo direitinho, tranquilo. Vamos mudar aqui essa outra então. É o mesmo padrão da primeira, né? Imagem 2. Vamos ver que imagem é essa, que é do Pink Floyd. Opa, tá no Caps Lock. Pink Floyd. Beleza. Tranquilo. Vamos ver como é que tá ficando aqui o nosso site. Beleza? Tá? Então, se a gente maximizar aqui, ele tá ficando mais ou menos assim. E aí, vamos começar a configurar agora então, tá? Vamos lá. Eu vou deixar meio a meio aqui para poder ficar melhor e agora a gente já pode começar a ficar olhando de fato só para o que a gente vai alterar, tá? Vamos fechar aqui então e vamos começar a configurar o nosso CSS. A primeira coisa que a gente vai fazer é zerar o nosso CSS em termos de margem e padding, tá? Vou colocar logo o padding aqui, vamos colocar 0. E o margem aqui, vamos colocar 0 também para ele zerar o padding, o margem aí, vamos dizer assim, que já vem default aí do nosso navegador, tá bom? Então vamos configurar nosso container. O nosso container, a gente vai colocar um display flex aqui para poder colocar lado a lado. Lembrando que a gente vai utilizar um pouco de grid aqui também, tá? Então, a gente vai fazer um pouquinho de uma mistura aqui, tá? Vamos colocar aqui o align itens aqui, eu vou colocar center. Vamos colocar o justify content também center, tá? Vamos lá, o background color. Esse background color aqui, ele é o background color lá do fundo da imagem, né? Vamos ver aqui, background color, que a gente pode até pegar com essa extensãozinha aqui do Chrome, tá? E escolher aqui mais ou menos o padrão dele, tá? Ó. Beleza? Então vocês podem perceber que ele vai aparecer aqui a cor mais ou menos aproximada. Se você clicar, ele já copia e cola, tá? Então vamos lá, vamos levar essa cor para cá. Opa, aqui nada a ver. Beleza. A gente pode fazer uma alteraçãozinha depois aqui. Vamos colocar o padding de 20 pixels. E vamos colocar aqui uma altura também. Aqui vamos colocar 100 VH. Ele vai pegar aqui a altura total do meu viewport, tá? Então, perceba uma cor lá, ele já pegou lá, cortou um pouquinho em cima. Tranquilo, era esperado, tá? Ele já colocou um lado do outro. Tranquilo também. Se a gente colocar aqui em tela cheia, entre aspas, né? Ele vai ficar mais ou menos assim por enquanto. A gente ainda está configurando. Então, o esperado é que ele fique um pouco estranho mesmo, já que a gente não terminou nosso código ainda. Então, vamos continuar, né? Seguinte, uma nova classe que a gente utilizou aqui foi o whitebox. Vamos começar a configurar esse whitebox então agora, tá? Então vamos lá, ponto .whitebox. Vamos começar a colocar logo o background color dela é white. Tá? Você pode escolher um tom de cinza mais claro, caso queira também. Vamos usar um pad de 20 pixels aqui. Um border radius. Vamos colocar aqui 10 pixels para ver se fica legal, se não ficar a gente pode estar alterando. E vamos colocar aqui um box shadow também, pode ficar aquela sombrazinha legal. Bom, eu vou colocar então aqui 6 pixels e vou colocar aqui 22. Não sei se vai ficar muito estranho aqui, mas vamos colocar 2 aqui e vamos colocar na cor escura, tá? Aqui não dá para a gente ver ainda devido ao tamanho das imagens, a gente vai configurar isso também, lembrando esse detalhe, tá? A gente pode até estar configurando logo, se for o caso, mas vamos passo a passo, né? E aí daqui a pouco a gente chega lá, configura direitinho. Beleza. Temos aí então configurado o nosso container, whitebox, vamos configurar agora os itens, tá? Vamos lá nos itens então. Ponto itens. Para os itens a gente vai usar então a ideia de grid, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui o display grid. Vamos colocar aqui um grid template column. E a gente vai colocar da seguinte maneira, tá? Vamos ver se a gente consegue perceber bem a ideia aqui. Tá, vou colocar um repeat 3, vamos usar 3 colunas, tá? Cada uma com um frame, tá? Cada um com uma fração, na verdade, perdão, aqui do nosso grid, tá? E vamos colocar o grid gap aqui, que é nosso espaçamento aqui entre cada frame de 30 pixels.
Caso você ache grande, você pode estar alterando também depois, tá? Beleza. Vamos configurar agora cada item também. Então, outro item. Vamos colocar aqui um background color. Vamos colocar o white. Depois a gente pode estar alterando aí se for o caso, tá? Um border radius. Opa, digitei tudo errado aqui. Um border radius. Vamos colocar aqui de 10 pixels. Vamos usar um display flex aqui. Tá? Lembrando que a gente vai usar o grid aqui só para ajudar um pouquinho a gente aqui na responsividade. Aqui, muito pouco, na verdade, tá? Vamos usar aqui um flex direction aqui. Vamos colocar column. Ok? E a position aqui a gente vai usar relative. Beleza? Perceba que o comprar já ficou logo abaixo. A gente não configurou o comprar ainda. Tá? Mas já ficou um abaixo do outro aqui, o que é bacana, que a gente esperava que ficasse. Tá? Vamos agora configurar aqui, então. A gente já configurou o item, vamos configurar agora a imagem, então. Ponto item img, que são as imagens que vão ficar dentro do item aí. Vamos colocar uma margem top aqui de 10 pixels. E eu vou colocar aqui uma altura, então, de 90%. Beleza? Tá? E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos configurar aqui, então, nossos produtos, tá? Então, vamos lá. Ponto product. Deixa eu dar uma analisada aqui no nosso código. Então, a gente tem então, aqui container, whitebox, item, itens. Então aqui a gente devia ter configurado o product primeiro, mas não tem problema, né? O nosso CSS vai organizar direitinho para a gente, tá? Vamos voltar ao nosso CSS então. Para fins de organização, vamos colocar assim, que aí já fica mais bacana aqui para a gente, tá? Vamos lá. Então, vamos colocar um text align center. Vamos colocar um background color. E vamos verificar aqui qual é mais ou menos que foi utilizada. Pronto. Tem uma corzinha quase branco também, tá? Depois a gente pode dar uma pequena alterada aqui. Vamos colocar aqui então, no caso, colocando aqui nosso product, tá? Vamos colocar aqui uma altura então de 220 pixels, acredito que seja bacana. Vamos colocar aqui uma largura aqui de 100%. E vamos colocar aqui um border radius de 5 pixels. Beleza. E olha só a diferença que ele já fez para a gente, né? A gente configurando o product, que ele já deixou quase pronto aqui a nossa atividade. Se a gente for comparar, tá um pouco parecido, né? Já aplicou a sombrazinha, né? Que a gente tinha colocado anteriormente. Inclusive, acho que gostei. Apesar de ter feito meio que no escuro aí, sem ter testado antes, ficou bacaninha, tá? E aí, vamos continuar, né? Lembrando aqui que a grid a gente usou só nesse espaço aqui por enquanto, tá? E aí, daqui a pouco a gente configura mais alguns detalhes. A gente poderia ter feito totalmente com grid aqui, mas na minha cabeça aqui eu acabei misturando um pouquinho as coisas, mas o resultado vai ser semelhante, tá bom? Vamos lá. Então, ponto product. E agora a gente vai configurar, tá? Vamos fazer aqui, vamos configurar logo o item que ficaria aqui, tá? Ó, seria mais ou menos esse item aqui. Eu não vou deixar ele quadradinho como ele está aqui, tá? Percebam que eu acabei bugando um pouco a ideia e coloquei um border radius aqui, tinha esquecido desse detalhe, mas a gente vai fazer aqui com nossa interpretação, tá? Então vamos lá. Eu vou configurar então Product Sale e aqui vamos configurar a célula, tá? Então vamos lá. Então Product.Sale Cell. Aqui também é uma classe. Beleza. E vamos fazer nossa configuraçãozinha aqui. Então a posição aqui a gente vai colocar absoluta. Tá? Para que a gente possa movimentar direitinho. Vamos colocar aqui um top de 0 pixels para ele ficar logo lá acima. Tá? Vamos fazer, lembrando que ele está bem aqui assim, tá? Ó, a promoção está logo aqui, tá bom? Vamos colocar aqui um left, então, aqui de 0 também, 0 pixels. Percebam que ele já subiu, tá? E aí agora a gente vai fazer pequenas configurações para ficar no formato que a gente quer, né? A cor de plano de fundo, vamos usar aqui, então, ele vai ser essa corzinha aqui, tá? Então, vamos colocar lá. Vamos verificar como ficou. Ficou razoável. Tá?
Vamos colocar aqui a cor, então, branca. Tá? Além disso, vamos colocar aqui um padding, então, aqui esse padding, a gente vai colocar uns 5 pixels. Tá? Font size aqui a gente vai colocar, então, vamos colocar aqui uns 0.9 rem. E vamos colocar aqui em negrito também. Vamos só para ver como é que tá ficando. Tá ficando bacaninho aqui. Até que eu gostei de ter deixado ele meio quadrado. Então eu vou deixar ele mais ou menos assim mesmo. Caso você queira colocar um border radius, pode ficar à vontade para ficar. Tá? A imagem que vem logo abaixo a gente já configurou. O tamanho eu acho que está bacana. Tá? E aí a gente tem que configurar agora um pouquinho dos textos e do botão, né? O que vem logo abaixo. Tá? Então vamos lá. Ponto item. Eu acho que eu usei um H3, vamos verificar. Usamos o H3. Então, H3. E aqui a gente vai fazer da seguinte maneira. Vamos colocar aqui uma margem aqui 0. Tá? Vamos usar aqui então um color. Esse color, a gente vai colocar uma cor aqui, que vai ser mais ou menos assim. Tá? Vamos lá verificar se é isso mesmo. Pronto, que é corzinha aqui um pouquinho cinza meio escuro, tá? Essa cor aqui eu lembrava aqui mais ou menos ainda. Ponto 2, RAM. E vamos colocar aqui uma margem, vamos configurar aqui a nossa margem aqui, lembrando que a gente usa o sentido horário, né? Então vamos colocar 10 pixels, 0 pixels, 10 pixels e 0 pixels. E vamos ver como fica. Pronto, olha, deu um espaçozinho aqui, aqui entre a camisa, né, e entre o texto logo abaixo, tá? Beleza, vamos aqui verificar aqui mais que a gente tem que configurar. Temos que configurar o nosso spam e depois o botão. Vamos lá. Então, ponto item spam. Vamos colocar então uma cor aqui. Eu vou colocar uma cor bem similar à anterior, só que um pouquinho mais escura, né? Vou colocar aqui no 777. Aliás, mais claro, perdão. Falei aqui o contrário. Vamos colocar aqui um font size RAM. Está um pouquinho menor aí do que o H3. E vamos colocar aqui um margem, só que esse margem ele vai ficar só abaixo, tá? De 10 pixels. E vamos ver como fica. Ficou bacana. Vamos agora configurar o nosso botão. Vamos para o botão. E aí, vamos lá. Background color aqui, eu vou fazer aqui as alterações. Aqui ele está uma corzinha mais claro. Eu vou colocar uma cor que combina um pouco mais com a camisa, tá? Então, vamos lá. Background color. Eu vou pegar essa cor aqui. Essa aqui, mais ou menos. Opa, não pegou. Bacana. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Pronto, mais ou menos essa cor aqui que eu queria ter, mais ou menos. Então vamos lá. Se o plano de fundo ele é escuro, vamos colocar uma cor branca, né? E aí, beleza, vamos colocar aqui uma borda. Na verdade, a gente vai tirar a borda. Vamos colocar um padding aqui para aumentar esse espaçamento dentro da nossa área de 10 pixels. Já ficou um pouquinho mais bacana. Vamos colocar um border radius aqui para manter o padrão que a gente estava usando aqui. Eu vou colocar apenas 5 pixels. Ficar um pouquinho arredondado. E quando eu passar aqui, ó, perceba que como eu não coloquei um link, né? Eu vou mudar só o cursor. Depois que a gente colocar um link aí vai ficar mais bacana, tá? E eu vou colocar pointer. Pode ter errado aqui. E aí passei o cursor já mudou aqui pra gente, tá? Bacana. Beleza. Então o nosso resultado aqui está quase pronto. Só que quando eu pegar e afastar um pouco mais, deixa eu tirar isso aqui do meio. Vamos soltar isso aqui um pouquinho. Quando eu afastar um pouco mais, ele meio que vai ficar estranho, tá? Ele não tem uma responsividade, né? Não ficou bacana não, tá? Então eu vou mexer um pouquinho aqui na responsividade dele, tá? Vamos lá. A ideia é a seguinte, tá? Quando ele chegar, tá, a um tamanho inferior a 680 pixels, a gente vai mudar alguns detalhes. Então vamos lá. Ponto mídia, arroba mídia, perdão, vamos colocar aqui uma largura máxima aqui
de 680 pixels. Você pode configurar aqui diversos tamanhos, lembrando esse detalhe, tá? E vamos mexer nos itens, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar os itens com display block, tá? Então quando a gente reduzir, a ideia é que ele desça, mas ficou estranho, né? Tá meio que cortando aqui, ficou muito próximo, ainda não ficou do jeito que eu esperava ainda, tá? Então vamos colocar aqui então mais um detalhezinho aqui, vamos lá. O item ficou legal, ele quebrou já, mas vamos colocar aqui o ponto item aqui, vamos colocar aqui uma margem, tá? Então vamos colocar aqui uma margem bottom de 20 pixels. Vamos reduzir de novo e ver como é que ele está ficando. Beleza, já ficou um espaçamento bacana aqui para gente, mas ainda está cortando lá em cima. E esse corte ele se deve ao nosso container, tá? Ó, ao nosso tamanho do container aqui, tá? Só que eu não quero tirar esse tamanho porque ele meio que não ia ficar bacana aqui pra gente, não ia pegar a tela inteira aqui como eu quero. Então vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar um ponto container e aqui a altura a gente vai fazer uma pequena alteração. Eu vou colocar uma altura aqui alto, tá? E aí beleza. Quando a gente reduzir, tá? Percebam que ele já pegou bonitinho aqui pra gente. Se a gente ampliar, não, inclusive na tela maior, já ficou bacaninha, tá? Então é esse, tá, galera? Acabei, era o exercício de grid, mas acabei misturando aqui um pouco de flex aqui com grid. Mas acredito que deu para entender bacana como é que monta isso aqui. Vocês podem fazer aqui mais alguns detalhes, pode melhorar um pouquinho. Não ficou idêntico, né? Percebam que ficou aqui com algumas coisas um pouco diferentes, mas ficou semelhante, né? Vamos dizer assim. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.